Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para cultuar ao Senhor, juntos, na mesma fé, no mesmo pensamento, na misericórdia de Deus. Culto especial, não que os outros não sejam, mas um culto especial porque é um culto de ceia. E um culto de ceia com uma apresentação, né? Hoje iremos apresentar uma criança ao Senhor. Então, um culto muito especial. Eu gostaria, antes de orar, de ler um texto da palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 26, do 26 ao 29. Mateus 26, do 26 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Glória a Deus. Esta foi a última ceia dos discípulos com o Senhor Jesus. Eles tinham o costume de ceiar e praticar esse rito da ceia, mas esta ceia em específico foi diferente, porque Jesus mudou como se deve ser. Jesus mudou a liturgia da ceia nesse momento. Jesus disse: comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Bebei dele, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então hoje nós vamos ceiar ao Senhor, amém? Você conhece a palavra de Deus e ela diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se nós olhar para dentro de nós, a gente sabe que nenhum de nós somos dignos de cear. Mas o sangue de Jesus nos tornou dignos. Se hoje você está com o peso do pecado, não deixe de participar. Ore a Deus no decorrer dos louvores, peça perdão. Deus é misericordioso para perdoar pecados. Se você tem alguma rixa ou está de mal com alguém da sua família, eu te dou um conselho como boca de Deus para a tua vida: te reconcilia com teu irmão, te reconcilia com essa pessoa, peça perdão e participe da ceia. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem. O Senhor está aqui, amém? Porque Ele é Deus e Ele não mente. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui, eu creio. Não posso ver, mas os olhos da fé me mostram que o Senhor está aqui. Curve a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, todos, a tua igreja, reunidos em teu nome, clamando, Senhor, pela tua presença nesse lugar, no coração de cada um. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, porque às vezes não sabemos orar como lhe convém. Que o Senhor nos ensine a caminhar conforme a tua vontade. Abençoe cada pessoa que aqui está, aqueles que estão por vir, cada familiar aqui representado, Senhor. Oh, Pai amado, eu oro pelo teu servo que irá ministrar a tua palavra, que o Senhor use, Senhor, para falar com a tua noiva. Abençoe as irmãs que estão lá na porta, os irmãos que estão lá na rua, que o Senhor os guarde e os livre. Tome a direção deste culto, Pai.
Espírito Santo, tenha liberdade para agir no nosso meio. Entregamos tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor. É uma alegria te ter aqui conosco. Vamos celebrar ao Senhor porque Ele merece, Ele é digno. E nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que diz que eu olho para a cruz. A palavra do Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É aquele que quer, aquele que quiser, não é obrigado, não é imposto. Aquele que quiser seguir Jesus, tome a sua cruz e siga-me. E hoje nós vamos celebrar a morte, mas a ressurreição também de Jesus. Aquele que morreu pelos nossos pecados. Vamos celebrar com toda a nossa força. Aquele que hoje vive. Ele vive, amém? Vamos celebrar por isso, porque Ele é digno. Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Com gratidão te adoramos, Jesus. Sim, Senhor, te adoramos porque Tu és digno. Se entregasse lá naquela cruz para remir os nossos pecados, Senhor. Te adoramos, Senhor. Queremos render graças e louvores a Ti, Senhor. Queremos abrir o nosso coração. Sim, abra o seu coração nessa noite, porque Ele está aqui. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Levante as suas mãos. Então vou levantar as minhas mãos. Sei que é simples, não em resposta a uma ação, me render a Ti é adoração. Te adoramos em resposta a uma ação. Se renda ao Senhor, me render a Ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Sei que é simples pra Ele, mas não tenho nada além. De coração cantando Sim, Jesus. Te adoramos, Senhor, com todas as nossas forças. Sim, Senhor, erguemos um trono de louvor, um trono de adoração a Ti, Jesus. Erguemos as nossas vozes, erguemos as nossas mãos para Te adorar. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, louve. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões.
Tu é tudo que temos, Senhor. Sim, Jesus, o nosso coração simples, Senhor. A nossa adoração simples é tudo que temos para te dar nessa noite, Jesus. Sim, feche os seus olhos e entregue para Ele o teu aleluia. Entregue para Ele o teu glória a Deus. Sim, Jesus, sabemos que é simples, Pai, mas é tudo que temos para te oferecer, Senhor. A tua palavra diz que é um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará. Sim, nós cremos nisso, Senhor. É um coração simples, é um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Por isso nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos um louvor a Ti, Jesus. Nós levantamos as nossas mãos e rendemos o nosso coração àquele que é digno, àquele que morreu, aquele que se entregou lá naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, aleluia, diga, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho, cantando, então vou levantar. É simples pra um rei. Então vou levantar as minhas. Simples pra um rei, mas não tenho nada além. Coração cantando, aleluia, te adoramos, Jesus, aleluia, glórias a ti, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Você crê nisso? Aleluia, Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza em quem podemos confiar. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh.
todo tempo nós te louvaremos, porque Tu és bom e nunca vai nos deixar. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos deixar. Aleluia! Aleluia! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás. Ele nunca nos abandonou. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Ele é fiel em todo tempo, nunca nos deixou. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas jamais o nosso Deus nos abandonará. Ele está contigo, Ele está comigo em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias. Ele prometeu que jamais iria nos deixar. Sim, Jesus, Tu és bom e Tu és bom, bom. Tu és bom, Jesus. A Tua bondade, a Tua fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Te adoramos, Senhor, nunca nos deixou, nunca nos deixará. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Adoramos o Cordeiro que foi morto, mas reviveu e Ele está aqui. Adore o Cordeiro, te adoramos, Senhor. Tu és santo, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico
que o Senhor venha, nós vamos clamar, Senhor. Até que o Senhor venha, Senhor, nós vamos declarar que Tu és santo. Até que o Senhor venha, nós vamos declarar, Jesus, igual os anjos cantam, santo, 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 santo. Sim, Senhor, nós nos prostramos, Senhor, aquele que é digno, cantando santo, santo, santo ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Santo, santo. Você pode declarar isso nessa noite, que Ele é digno. Santo, santo é o Cordeiro que foi morto. Santo, 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 santo. Os nossos lábios declaram que Tu és santo, Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo. Nunca houve, nunca haverá um Deus tão forte, um Deus que peleja pelas nossas batalhas, um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, um Deus que conhece tudo que se passa no nosso coração, só Ele. Um Deus que é santo, um Deus que é santo. Sim, Jesus, nós Te adoraremos e declaramos que és tudo, és tudo, és tudo, és tudo para mim, Jesus. E em todo tempo nós Te adoraremos, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Você pode tomar o teu assento. Nós vamos fazer uma apresentação nesse momento. Antes de fazermos a apresentação, na introdução do culto eu esqueci de apresentar para a igreja, como hoje a gente tem alguns visitantes, eu gostaria de apresentar para a igreja o nosso pastor, o pastor Vagnaldo, juntamente com a irmã Vera. Se pudesse colocar de pé, por gentileza, para que todos conheçam. Esse é o pastor desse ministério que Deus colocou nesse lugar. Glória a Deus pela vida dele. Amém? Vamos apresentar então uma criança ao Senhor Jesus. É o momento que a gente teme. Eu gostaria de chamar aqui à frente Lucas Inácio da Silva e Andressa de Lima. As testemunhas, Vinícius e Mariane, e Anderson e Maristela. Por gentileza, pode colocar aqui. E o anjo que será apresentado será essa linda criança, o Isaac Inácio de Lima. Você pode se colocar de frente para lá, para que toda a igreja venha. Eu vou descer ali também. Antes da gente orar, eu gostaria de ler um texto da parte do Senhor, que está em Salmos 127, no verso 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então a herança do Senhor são os filhos. Se é uma herança do Senhor, a herança que o pai deixa, a herança a gente cuida. Então, que os pais tenham essa consciência de que é uma herança de Deus, o Isaac, para a vida desse casal, e que devem cuidar, zelar. Estão apresentando hoje o Isaac à igreja, para que a igreja ore por ele, pela família. E um dos grandes desafios para os pais e aqueles que estão apresentando é apresentar a igreja para o Isaac.
para que ele cresça na presença do Senhor, no querer de Deus, e que seja um homem usado nas mãos do Senhor para a glória do nome dele. Este é um grande desafio para os pais e para as testemunhas aqui presentes. Hoje vocês estão apresentando o Isaac à igreja, mas que vocês continuem apresentando a igreja ao Isaac, para que ele conheça Jesus, para que ele viva o querer do Senhor. Escuta, sempre que o povo de Israel conquistava um grande feito, eles levantavam um memorial, levantavam um altar de pedra, e sempre que alguém perguntava, eles diziam: aqui o Senhor fez o povo do Egito passar pelo mar, aqui teve o Senhor, então sempre levantavam um altar. Que hoje, a partir de hoje, vocês comecem a levantar um altar diante do Isaac, e a primeira pedra do altar é o que vocês estão fazendo hoje, apresentar ele à igreja do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E para encerrar, para nós orarmos, Efésios capítulo 6 também diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Eu vou repetir. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Cria ele na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu passar aqui por um instante. Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Deu a impressão que eu queria parecer mais do que o Isaac, né, irmão? Mas que alegria, né?
nós podermos apresentar uma criança ao Senhor. E agora a responsabilidade dos pais é apresentar Deus a essa criança. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 21. Vamos falar de uma parábola de difícil interpretação. Parece que é fácil, mas não é fácil. Mateus 18, 21. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Eu creio que a palavra-chave para nós entendermos esta parábola que Jesus contou diante do questionamento de Pedro sobre quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão, está aqui no último versículo. E é perdoar de coração ao seu irmão. Essa parábola fala sobre perdão. Esta mesa fala sobre perdão. O pão e o cálice simbolizam o perdão de Deus para todos nós. E perdoar talvez seja um dos nossos maiores desafios. Perdoar é um grande desafio. A própria palavra perdão já quer dizer que é uma grande perda. Quem perdoa tem que perder algo.
quem perdoa tem que investir em algo. Então, diante dessa mesa, de tantas coisas que essas mesas nos comunicam, eu creio que perdão é uma das palavras mais fortes. E um grande desafio que tem que acompanhar os seguidores de Cristo, que tem que estar com os seguidores de Cristo. Um dos maiores símbolos do cristianismo sempre foi a cruz. A cruz de Cristo é um grande símbolo, porque foi na cruz que o Senhor Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. A morte de Jesus por nossos pecados é o coração do Evangelho. É a boa nova do Evangelho. Por mais que a gente saiba que Cristo ressuscitou, e se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria em vã a nossa pregação, seríamos considerados loucos, porque Ele morreu e não ressuscitou. Mas a morte de Jesus foi necessária, porque a morte de Jesus simboliza ou nos mostra com toda clareza que Ele morreu no nosso lugar. No relato cristão, Jesus morre para que Deus possa perdoar pecado. Para Deus perdoar os nossos pecados, Jesus teve que morrer. Jesus teve que morrer no nosso lugar. Mas para muitos, isto parece um absurdo. Para muitos acham que isso é uma loucura. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 23, assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é vergonha para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus se sentiram envergonhados com o Deus apresentado pelos apóstolos. Os judeus se sentiram envergonhados pelo Deus apresentado pelo próprio Cristo. Um Deus que vem e escandalosamente, vergonhosamente se rebaixa ao nível de morrer numa cruz, pendurado, sangrar até a morte. Isto para eles era uma vergonha. O Deus exaltado, cantado pelos profetas, nos salmos, como assim esse Deus vem agora e morre pendurado numa cruz, sendo vítima de autoridades romana, sendo vítima da própria criatura? E para os gregos era escândalo, vergonha e loucura. Quando eles chegam pregando que Cristo, o próprio Deus, se fez carne e morreu numa cruz para nos salvar, eles olham: que loucura é essa, cara? Deus são seres poderosos, Deus estão acima de tudo, Deus são seres que determinam as coisas. Como que o Deus de vocês vem e morre numa cruz? Vocês estão ficando louco. Os nossos deuses não morrem numa cruz. Os nossos deuses não se rebaixam a tanto. Mas o Deus de vocês, para nós, é uma loucura. Então eu pergunto: por que Jesus tinha que morrer? Parece fácil de responder isso. Parece óbvio para nós respondermos. Por que Jesus tinha que morrer? Por que Deus simplesmente não nos perdoou dos nossos pecados? Por que Deus simplesmente não declarou anistia a todos nós? Precisava Cristo vir e morrer, passar por essa humilhação? Será que o Deus cristão é como os deuses pagãos, que precisa que vítimas, pessoas humanas sejam mortas para que ele fique satisfeito? Porque Deus não pode simplesmente aceitar todo mundo, ou simplesmente aqueles que se arrependem dos seus pecados? Porque Deus simplesmente não faz isso, irmãos? Não fez isso. Aceita todo mundo, ou pelo menos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Também está aceito. Por que não deixar a cruz de fora
e se concentrar na vida e nos ensinamentos de Jesus, só isso, em vez de fixar os nossos olhos na sua morte, estarmos nos reunindo para lembrar da sua morte, porque apenas não fixamos os nossos olhos nos ensinamentos, os bons ensinamentos de Jesus. Para que se reunir e comer um pedaço de pão e tomar aquele cálice, aquele suco da uva ali, e lembrar que aquele pão é o corpo de Cristo moído na cruz, e lembrar novamente que o sangue de Jesus foi derramado na cruz? Para que isso? Deus simplesmente poderia não ter feito nada disso e simplesmente ter nos perdoado a todos. Mas para que Jesus teve que vir e morrer, passar por toda aquela humilhação? Sendo Deus, não tomar por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziar de toda a sua glória e magnitude e descer e tomar a forma de servo, a semelhança humana, irmão. E achado semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e a morte mais vergonhosa e cruel que existia na época, a morte de cruz. A primeira razão é que o perdão genuíno tem um preço e é doloroso. O perdão de coração tem um preço, irmão, e dói. O perdão da boca para fora não dói nada. O perdão da boca para fora não tem um preço, mas o perdão genuíno tem um preço. É de todo o coração. Você acha que Deus te perdoou de todo o coração? Então por que você tem medo de Deus voltar atrás no seu perdão? Perdoei, irmão Rogerinho. Não vou perdoar mais. Porque a parábola parece que aponta para isso. A palavra aponta para um Deus que perdoa, mas de repente eu não perdoo o meu irmão, e Deus diz assim, não vou perdoar mais, porque tu não perdoou. Dá a impressão que é isso, né? Porque Jesus, ele conta parábolas. E a parábola, para a pessoa entender, ele pega uma história, numa realidade natural, para explicar algo espiritual, grandioso demais para nós entendermos. Então ele diz, o reino de Deus é semelhante a um rei que tinha um servo, uma dívida impagável. E ele clamou por misericórdia, e o rei sentiu compaixão e perdoou a dívida. E ele sai, feliz da vida. E chega na fazenda onde ele cuidava, tinha um conservo dele que devia uma dívida infinitamente menor. E esse mesmo servo pede misericórdia, mas ele não tem misericórdia. Ele lança o servo na prisão. Então seus companheiros dizem, gente, não tem aquele servo que por rei, não tem aquele servo que você perdoou? Que ela tem? Como é que ele está? Está feliz? Mas ele acabou de lançar um servo na prisão porque devia uma charia para ele. Chama ele aqui de volta. Então, por que tu fez isso, cara? Ou seja, tu não entendeu o que eu fiz contigo? Tu não entendeu a grandiosidade do perdão que eu liberei na sua vida? Ou seja, a parábola é para mostrar para nós que aquilo que Deus fez por nós é infinitamente maior do que a gente possa imaginar ou pensar. Porque o grande problema quando a gente não perdoa é porque a gente não valorizou aquilo que foi feito por nós na cruz. A gente não entendeu aquilo que Cristo fez na cruz. Quando você dá encontro com uma pessoa e você sabe que tem uma decisão, vingança ou perdão, e você decide pela vingança, você não entendeu o que Deus fez na cruz. A parábola vem para nos chamar a atenção, para dizer, vocês entenderam por que Cristo teve que morrer? Porque isso é que vai determinar os nossos passos amanhã. É isso que vai determinar quando a gente for confrontado amanhã. Quando vierem as ofensas, quando vierem pessoas que têm um grande débito com a gente, por mais que esse débito seja grande, é infinitamente menor do que o débito que nós tínhamos com Deus.
Porque a Bíblia fala que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Porque mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, ele é assim, o que você dará pela sua alma? Porque a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Então se eu conquistasse o mundo inteiro e chegasse diante de Deus com o mundo inteiro, eu ganhei o mundo inteiro, Deus disse assim, não paga o preço da tua alma. Que eu acumulasse os tesouros do mundo inteiro e não ajuntasse tesouros no céu. E um dos grandes tesouros que Deus quer que nós ajuntamos no céu é perdoar uns aos outros. É algo que não nos custa nada economicamente, mas custa muito aqui dentro. Porque é de todo o coração. Tudo que Deus nos pede é de todo o coração. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Ou seja, deposita todo o teu coração naquilo que é de Deus. E o próximo como a si mesmo, ou seja, tem que amar a Deus com todo o seu coração e o próximo com todo o seu coração também. Isso inclui o desafio do perdão. Como que eu entendo isso? A gente pode começar com um exemplo puramente econômico. Vamos imaginar que eu vou lá no irmão Luciano e peço o carro dele emprestado. Ele já terminou a casa dele, fez um portão bonito lá na frente, todo de alumínio, dourado. Amém? Receba. E eu vou, a hora que eu for dar ré no carro, eu bato no portão e amasso esse portão tudo. Irmão Luciano, eu chego, mas fica tranquilo que eu vou pagar. Não sei como, mas eu vou pagar, fica tranquilo, irmão Luciano. Pode mandar colocar outro portão novo que eu vou pagar. O irmão Luciano, não, nada disso. Ah, tá louco, acontece, irmão. Deixa que eu pago, não precisa pagar. Nós ficamos naquele impasse. Eu pago, Luciano, não, eu não pago, eu pago. Mas tem uma terceira opção, nós podemos chegar e dizer assim, não, irmão, você faz o seguinte, eu pago a metade, tu paga a metade. Para não se brigar. Daí eu pago a metade, o irmão Luciano paga a metade. Ou seja, nessas três soluções que nós tivemos, de qualquer forma, alguém vai sair no prejuízo, não vai? Ou eu saio no prejuízo total, ou o Luciano, ou nós dividimos o prejuízo, não é isso? Ou seja, quando a gente assume uma dívida, a gente fica no prejuízo. Não fica no prejuízo? Quando Deus assumiu a dívida, a nossa dívida, Ele teve que arcar com os custos. Teve um prejuízo. Ou quando Deus decidiu te perdoar, Ele chegou para ti e disse assim, ó, Marquinhos, eu vou te perdoar, mas eu vou pagar a metade, tu paga a outra metade? Pode ser? Eu pago a metade e tu paga as outras metade em obras. Porque o meu sacrifício por ti não é suficiente. É assim que tu entende? Tu teve que fazer alguma coisa? O que tu fez foi em resposta à grandiosidade do perdão que Ele te deu. O que tu faz é resposta àquilo, ou o que tu faz é porque tu acha que tem que fazer alguma coisa? Porque o preço na cruz não foi suficiente. Então o outro só come o pão, não participa do suco, porque o suco tu faz a tua parte amanhã lá, ajuda uma velhinha a atravessar a rua. Mas não, na cruz Jesus pagou o preço por completo. Não tinha como nós dizer, não, Senhor, nós vamos satisfazer a tua ira. Não, quando Jesus veio, Ele cumpriu por completo. Está consumado. Não precisa vocês fazer mais nada. Você só tem que entender que quando vocês receberem esse perdão, encontrar alguém que está precisando de um perdão, vocês olham, isso não é nada diante do que Deus fez por mim. Isso não é nada diante do que Deus fez na cruz por mim. Era impagável. Eu não poderia, mesmo que eu vivesse 100 vidas e conquistasse 100 mundos, e eu não pagaria essa dívida nunca. É insignificante isso.
Por mais que seja difícil, por causa da minha natureza caída, por mais que seja difícil por causa do meu orgulho que eu tenho que lutar, por mais que seja difícil que eu tenho que esmurrar o meu corpo, por mais que eu fique com a minha consciência, eu tenho que travar uma batalha com a minha mente, mas eu vou perdoar de todo o meu coração. Mesmo que eu venha ter um prejuízo, porque o prejuízo que Deus teve foi enorme. Quando Jesus estava na cruz, ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja a tua vontade. Que cálice é esse? É o cálice da cruz? Será que Jesus, quando chegou diante da cruz, se amedrontou da cruz? Ficou com medo do sofrimento que ele ia ter, das dores que ele ia ter? Não, ele vinha falando para os discípulos dele: estou indo para Jerusalém. Resolutamente, ele estava fixado na cruz. Eu sei que eu estou indo para a cruz, eu vim para morrer na cruz por vocês, eu vou morrer, por mais que tentasse desviar ele desse propósito. O próprio Pedro tentou desviar, quando ele fala que está indo para morrer na cruz. Pedro diz assim: isso jamais vai te acontecer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. O meu propósito é ir para a cruz, eu tenho certeza, eu vim para isso e ninguém vai me tirar do propósito. Será que era vergonha da cruz? Porque a pessoa era pendurada na cruz, nua, diante de toda a sociedade. Era vergonhoso isso, e ficava penando ali. Muitos penavam ali por dias ali. Não era vergonha nem a dor da cruz. O cálice é porque ele sabia que em determinado momento todos os nossos pecados seriam jogados sobre eles. E Deus não perdoaria o pecado seria punido, porque o salário do pecado era a morte. Mas Deus puniu em Jesus o pecado. Ele trocou de lugar conosco, porque o pecado não poderia simplesmente ser perdoado, não poderia simplesmente ser varrido para debaixo do tapete. O pecado tinha que ser punido, mas ao invés de nos punir, ele puniu o próprio Filho em nosso lugar. Então, quando você estiver diante de alguém e essa pessoa precisa ser punida, será que você consegue se colocar no lugar dessa pessoa como Jesus se colocou no seu lugar? Uma dívida infinitamente maior, dizendo: não, está perdoado. Eu entendi o perdão de Deus, eu entendi a grandiosidade do perdão de Deus pelos meus pecados. Jesus assumiu todo o custo e toda a culpa. Mas nem sempre o mal é causado só economicamente. Às vezes é emocional, né? Às vezes uma palavra, a gente destrói uma pessoa emocionalmente. Vivemos num mundo em que a vingança muitas vezes fala mais alto, né? O sentimento de vingança é o primeiro que vem. O sentimento de retaliação é o primeiro que vem à nossa mente, mas não adianta. Mas daí a gente tem que lutar contra isso, né? Porque a gente lembra que Jesus fez por nós. A gente olha para a cruz, a gente olha para a cruz, para aí. Não é assim, tem que ser. Não foi assim que o exemplo de Jesus, não foi esse. Mas muitas vezes a gente não faz, mas a gente fala. A gente falou quarta-feira, que foi quarta, sobre a língua, né? Meu Deus. Dá vontade de mandar uma vai subir aqui de novo e falar sobre aquilo que ele falou tudo aqui na quarta-feira. Que paulada, irmão. Porque mesmo a gente às vezes pensa que esse membro aqui tão pequeno, ele só serve para a gente sentir gosto da comida, essas coisas. Não, mas ela pode destruir uma vida, destruir muitas coisas. Às vezes a gente pode destruir emocionalmente uma pessoa, uma palavra de vingança, uma palavra vingativa. Quando às vezes não fala, mas o dedinho coça para escrever ali no WhatsApp uma coisa. Pensa antes de digitar alguma coisa. Pensa antes de falar alguma coisa. Pensa antes de compartilhar alguma coisa. Às vezes compartilha com sentimento de vingança.
de dar indireta para alguma pessoa. Aquela mensagenzinha, me fizeram isso, vou compartilhar. Eles vão ver, eles vão saber que é para eles. Quem que já fez isso? Levanta a mão. Mas dá vontade. Mas a gente tem que lutar contra essas coisas. A gente compartilha tantas coisas que a gente não para analisar, irmão. Nem tudo que vem com aparência boa é de Deus. Cuidado. Às vezes uma frase bonita, umas palavras bonitas, a pessoa olha e nem pensa, compartilha. Depois eu olho assim, meu Deus, com certeza não parou para refletir nessa mensagem aí. Não tem nada a ver com cristianismo. São mensagens de vingança, irmão. Mensagem de se achar mais poderoso que os outros. A pessoa acha bonito e manda. Pensa, reflete, será que isso aí mesmo é de Deus? Será que essa palavra tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Jesus Cristo? Será que tem a ver com o Deus que se humilhou por causa dos nossos pecados? Que morreu no nosso lugar? Quando tentamos cobrar o mal com o mal que nos fizeram, através da vingança, o mal não desaparece, sabia? Quando você tenta pagar o mal com o mal não desaparece. Na verdade, o mal aumenta. Porque a pior coisa que o mal pode fazer com você, uma pessoa malvada fazer com você, é fazer você se tornar uma pessoa malvada também. É fazer você se tornar mal. Então, o mal, atacado com o mal, só aumenta o mal. Só aumenta a montanha de maldade que já tem no mundo. Por isso que a Bíblia diz assim, vença o mal com o bem. Porque o malvado, quando ele é confrontado com o bem, com a bondade, a Bíblia diz que amontou a brasa sobre a vida dele, e ele olha assim, não fez muito sentido, ele fica meio nocauteado. Que eu fiz o mal, eu ofendi essa pessoa, me perdoou e me tratou com bondade, e ele não fica bem, porque a cabeça da pessoa não funciona assim, ela pensa, esperava uma briga e encontra paz, mano. Mas existe uma grande opção para nós e essa opção é perdoar. O perdão significa recusar-se a fazer os culpados pagarem pelo que fizeram. Vai meio na contramão do mundo, né? Fazer os culpados pagar pelo que fizeram. Pare para pensar o que Deus fez conosco. O perdão de Deus foi Ele se recusando a fazer que nós pagássemos pelo que nós fizemos. Pagar pela nossa rebelião. Se rebelamos contra Deus, era inimigo de Deus, ao invés de Ele fazer nós pagarmos, Ele simplesmente se recusou a cobrar aquilo que nós devíamos para Ele. Perdão é arcarmos com a dívida. Ao assumirmos com completo os custos em vez de cobrá-lo, isso dói intensamente. Muita gente falaria que isso é uma espécie de morte. Eu perdoei e me senti bem, mas às vezes não. Isso requer renúncias muito grandes em nossas vidas. Vamos falar a verdade nua e crua agora. Vamos falar ao pé da letra para que a gente possa entender o que significa perdão. Muitas vezes perdoar dói em nós. Abrir mão de retaliações dói na nossa carne, a nossa velha natureza, que quer retalhar, que quer se vingar. E negar-se a si mesmo dói, irmão. Pensa que é fácil negar-se a si mesmo? Pensa que é fácil negar o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso querer ser maior do que os outros, com quem você pensa que está falando? É difícil isso, dói. Muita gente fala que isso é uma morte, irmão. Por isso que Jesus disse assim, quem não perder a sua vida por amor a mim, não achará a vida que eu tenho para você. É matar a vida que a gente tem. Isso dói. E muitas vezes a gente mata a nossa vida através do perdão. Vai matando o nosso ego, o nosso egoísmo.
o nosso orgulho através do perdão. Mas é uma morte, irmão, que leva à ressurreição em lugar de perpétua morte em vida de amargura. É uma morte que leva à ressurreição. O perdão de Deus gerou a morte de Cristo, mas levou uma ressurreição. Quando nós perdoamos, nós ressuscita algo dentro de nós. É uma ressurreição que gera vida em nós. Mas para gerar vida tem que gerar morte. Nós temos que matar alguma coisa para que os frutos do Espírito Santo venham florescer em nossas vidas. As obras da carne têm que ser mortas. E às vezes para matar dói. E essas coisas precisam morrer em nós. Muitas vezes através do perdão, negar o nosso desejo de se vingar, negar o desejo de retalhar, negar o desejo de achar que somos melhores do que os outros, é lutar contra isso, é esmurrar a nossa carne. Isso vai doer, isso vai nos matar, mas isso vai nos ressuscitar, porque a morte de Jesus não só gerou a ressurreição dele, mas vai gerar a nossa ressurreição nos últimos dias. A nossa ressurreição, você precisará se sujeitar ao sofrimento e à morte causada pelo perdão para que haja a ressurreição. Perdão é o sofrimento semelhante ao de Cristo, e o cristão tem o dever de suportá-lo, porque para nos perdoar, Cristo teve que suportar não a vergonha da cruz, não só o sofrimento da cruz. Se a gente for olhar para isso, é muito pouco, irmão. Nós temos que olhar para aquela frase que Jesus disse assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que chegasse um momento em que nossos pecados fossem jogados sobre Ele, Deus teria que afligi-lo, e a Bíblia fala que agradou a Deus moê-lo. Foi agradável a Deus matar o seu próprio filho, sabe por quê? Por causa de mim e de você. Para hoje a gente chegar diante de alguém que a gente precisa perdoar, e Deus olhar e ver que é agradável aos meus olhos que o perdão seja liberado, e a gente dizer: Senhor, já perdoei 7 vezes, tem que perdoar de novo? Sim, é 70 vezes 7, é toda a vida, é perdoar sempre, sempre. O perdão de Deus tem que estar enraizado no nosso coração. Por que Jesus teve que morrer? Perdoar significa arcar com os custos, em vez de obrigar o culpado a assumi-lo, de modo que se possa oferecer amor para tentar restaurar e mudar o inimigo. Significa arcar com os custos, em vez de obrigar o culpado a assumi-lo, de modo que se possa oferecer amor para tentar restaurar e mudar o inimigo. Não foi isso que Deus fez conosco? Ele arcou com o custo, ele assumiu o prejuízo para oferecer amor através desse perdão, para nos restaurar e mudar nós que éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que Ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele não perdoou porque nós éramos amiguinhos dele, porque nós estávamos apaixonados por ele. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós só o amamos hoje porque primeiro Ele nos amou através do perdão. Então nós temos que perdoar porque primeiro Ele nos perdoou. Esse tem que ser o combustível do perdão. Entender, eu vou perdoar porque Deus me perdoou, e essa dívida que tu tem para mim não chega nem perto do que Deus fez pela minha vida. Deus decidiu nos perdoar em vez de nos punir. Na cruz, Jesus arcou com os nossos pecados. Precisamos fazer o mesmo ao perdoar, embora uma escala infinitamente menor. É o que a parábola está nos ensinando. Infinitamente menor.
Por mais que alguém tenha te ofendido, por mais que você tenha, a pessoa me humilhou, não chega nem perto do que Jesus fez por você. A única maneira de triunfar sobre o mal é passar pelo sofrimento do perdão. Não tem outro jeito. Se você não perdoar, nunca vai triunfar sobre o mal. Se você quiser se vingar, retalhar, o mal vai vencer sempre. Na vida daquele que te ofendeu e na sua vida que está tentando se vingar. O mal vai triunfar sempre. A fé cristã sempre entendeu que Jesus Cristo é Deus, amém? Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Agora, Maria é mãe de Deus? Duas verdades que pode complicar as coisas. Pode colocar a criatura como a mãe do Criador, e aí é algo que incabível, né? A fé cristã entende que Jesus Cristo é Deus. Sendo assim, quem foi que arcou com os prejuízos? Foi um Deus insano, um pai insano que mandou seu filho para morrer pelos nossos pecados? Ou foi o próprio Deus que arcou com os prejuízos? Se Jesus é Deus, Ele e Deus são um. O próprio Deus arcou com os prejuízos. Se eu acredito que Jesus não é Deus, eu vou achar que Deus simplesmente mandou o filho dele para morrer pelos nossos pecados. Mas não, é o próprio Deus que arca com os prejuízos. O próprio Deus que se faz carne e arcou com a dor, a violência e o mal do mundo. O cálice foi para os três, Pai, Filho e Espírito Santo, beberam o cálice. O cálice doeu nos três. Os três tiveram que suportar a dor da cruz. Deus não é um Deus insano, irmão. A morte de Jesus não é só um bom exemplo, a morte de Jesus foi necessária para nos salvar. Não é só um exemplo de um bom pastor que morre pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. É, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas não é só um bom exemplo, é algo necessário. O bom pastor teve que dar a vida pelas ovelhas, porque era necessário salvar as ovelhas. Era necessário tirar as ovelhas de um lugar onde elas não poderiam sair. Porque Jesus teve que morrer, havia uma dívida a ser paga, e o próprio Deus pagou. O próprio Deus pagou a dívida, havia um castigo a suportar, e o próprio Deus suportou o castigo. Por isso que Jesus teve que morrer. O perdão é sempre uma forma de sofrimento e exige investimento. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele investiu em nós, e foi um investimento muito grande. Nos criar custou muito caro para Deus, porque Deus já sabia que nós teríamos a liberdade de pecar e nós pecaríamos por isso. Então Ele já sabia que ao nos criar, o Filho teria que morrer por cada um de nós. O perdão é sempre uma forma de sofrimento e exige investimento. Se deixarmos de lado a cruz, nunca entenderemos o amor de Deus. Nunca entenderemos. Quando resumimos o amor de Deus aos livramentos e bênçãos desta vida, deixamos de entender a grandeza deste amor. Por que Deus te ama? Porque Deus sempre está me dando livramento aqui. Por causa das bênçãos de Deus. Mas, claro, isso é muito bom, mas torna o perdão de Deus muito pequeno. Torna o amor de Deus muito pequeno. Porque se nós esperamos a Deus apenas para essa vida, a Bíblia diz que nós somos miseráveis. Por quê? Porque o que esse mundo tem para nos oferecer é miséria. O que Deus tem para nos oferecer não está aqui. Está em outra vida que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem desceu ao nosso coração, e nós só vamos alcançar isso por causa do perdão de Deus, que nos leva além dessa vida, nos leva para algo infinitamente maior do que isso aqui.
Então fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê, irmão, é passageiro. Mas aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê é aquilo que Jesus conquistou na cruz. Jesus não veio aqui para conquistar na cruz aquilo que nossos olhos veem. Não. Porque tem pessoas que conquistam essas coisas tudo sem crer nisso aqui, sem discernir isso aqui, conquistam grandes coisas nesse mundo. Mas Jesus veio para que a gente morrer na cruz pelo aquilo que os nossos olhos não veem. E é isso que Deus tem preparado para nós. Então, quando eu participo disso aqui, olhando só para o amor de Deus com relação àquilo que os meus olhos veem nessa terra, a Bíblia diz que é muita miséria, irmão. Essa é muito miserável, é muito pouco diante daquilo que Ele conquistou na cruz por nós. A essência do pecado, sabe o que é? É o ser humano querendo ser Deus. E a essência da salvação, o que é? É Deus se tornando um ser humano para morrer. Não foi isso que a serpente ofereceu para Eva? Se vocês comerem do fruto proibido, daquilo que Deus não quer que vocês façam, se vocês forem desobedientes a Deus, vocês serão igual a Deus. A essência do pecado é isso, é o ser humano querer ser igual a Deus. Querer estar acima de tudo, querer achar que é melhor do que todos. Até tem um videozinho na internet aí que chega uma figura caracterizada de Satanás assim, hollywoodiana assim, uma espinha de vermelho, e chega para um moço assim e diz assim: ei, se tu comer desse fruto tu vai ser igual a Deus. Daí ele olha assim para Satanás: é mesmo? Então por que tu não come? Aí o Satanás diz: tu me quebra, cara. Por que tu não come então? Porque Satanás quis ser igual a Deus. E ele caiu por causa disso. E nós jamais seremos igual a Deus. Nós seremos imitadores de Deus, parecidos com Deus. Nós seremos parecidos com Jesus. Ser parecido é diferente de ser igual. Só Ele é Deus. Então, a essência do pecado é o ser humano querer ser igual a Deus. Sempre foi isso. A essência da salvação é Deus sendo Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, cumprindo a lei em tudo e se tornando o segundo Adão. Não aquele que disse assim, seja feita a minha vontade e não a tua, mas aquele que diz assim, seja feita a tua vontade e não a minha, para ir para a cruz com poder para nos salvar de todos os nossos pecados. Deus trocou de lugar conosco. Amém? Ele se fez homem. E como homem perfeito, porque tinha que ser perfeito para morrer por nós. Um anjo não poderia morrer por nós. Se eu matasse todas as pessoas do mundo que existiram, existem e vão existir para morrer pelo Marquinho, não seria suficiente para salvar a alma dele. Matamos todos pelo Marquinho? Não seria suficiente. Porque todos os seres humanos, antes, hoje e depois de nós, nunca alcançarão a perfeição de Jesus. Tinha que ser um homem perfeito. Por isso que Jesus teve que morrer por nós, trocar de lugar conosco. Trocar de lugar conosco. Ninguém jamais poderia imaginar que o próprio Deus descesse do seu trono supremo e sofresse com os oprimidos para que os oprimidos fossem exaltados. Ninguém jamais imaginaria isso. No Antigo Testamento ninguém imaginou isso. Por mais que eles tivessem revelações que viria um Messias, mas eles não imaginavam que era o próprio Deus que viria. Por isso quando Jesus chega e diz: eu sou o Filho de Deus, quem é você? Eu sou. E eles enlouquecem: como assim? O próprio Deus desceu? Sim, Emmanuel, Deus conosco. Vocês não entenderam a profecia. É Deus no meio de vocês, passando pelas mesmas aflições de vocês, mas dizendo: tenham bom ânimo que eu venci o mundo.
passando pelas mesmas dores, pela mesma necessidade nossa, mas em nenhum momento pecou, nem saiu um dolo de sua boca. Em perfeição caminhou entre nós, em passos largos para a cruz, para morrer e nos substituir, quando Deus liberasse toda a sua ira sobre nós, e morrer no nosso lugar. Colossenses 11, 26 diz assim, ó: mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério, e que Deus viria, morreria por nós, mas antes de subir ao céu, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, e Ele vai estar, e eu vou estar em Espírito com vocês, até a consumação do século, e Ele fará você lembrar de todas essas coisas. Então creiam, porque eu em vós é a esperança da glória, a esperança da glória em nós. Porque Jesus teve que morrer. Jesus teve que morrer para que Deus levasse a sério a sua justiça, sem deixar de nos amar. Deus jamais sacrificaria sua justiça por causa do seu amor. Então Jesus teve que morrer para que a justiça de Deus fosse levada a sério, sem deixar de nos amar, se colocando em nosso lugar. Na cruz, Jesus vence através da perda. Na cruz, Jesus triunfa através da derrota. Na cruz, Jesus conquista poder através da fraqueza do serviço. Jesus conquista riqueza, abrindo mão de tudo. Na cruz, Jesus vai contra a mão desse mundo e vence o mundo. Nós vamos cear agora. 1 Coríntios 11, 29 diz assim: diz que a expressão quem come e bebe sem discernir o corpo refere-se àqueles que participam da ceia do Senhor sem reconhecer o significado espiritual do pão e do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Essa falta de discernimento pode levar às consequências espirituais, como juízos e afastamento de Deus. Então você que tem discernimento do corpo de Cristo, discerniu e entendeu o que Cristo fez por você na cruz, e você já tomou uma decisão por Jesus. O Espírito Santo já veio e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que você não era tão bom assim como você pensava que era, te convenceu que era um pecador e aplicou em você a obra de Cristo na cruz. Você que está aqui já entendeu isso? Participe da ceia discernindo isso. Você que ainda não discerniu, tem algumas dúvidas, e diante dessa mensagem queimou no seu coração o desejo de eu tenho desejo de conhecer mais sobre isso, entender mais um pouco sobre essa obra da salvação. Nós estamos aqui de braços abertos para ajudar você. Não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, porque a pessoa pode se emocionar e vir na emoção, irmão. Mas vai e medite na sua cabeça. Medite o que você ouviu. Pense: Senhor, eu tenho tão pouco entendimento, mas me ajuda a entender isso que foi falado. Peço, eu tenho certeza, se isso arder no seu coração, o Espírito Santo vai te revelar muito mais outras coisas. E se você quiser, nós estamos de braço aberto para fazer um discipulado com você. Estamos de braços abertos para acolher você aqui nesse lugar. E se você quiser, nós estaremos fazendo uma das outras ordenanças de Jesus, que é o batismo. Então, aqueles que já discerniram, que já são batizados nas águas e têm essa confiança no seu coração, participe. Aqueles que ainda estão meio com alguma dúvida, nós não somos melhor do que ninguém, irmão. Mas vá para casa e pense: eu quero isso para a minha vida. Eu
quero renunciar a algumas coisas, quero viver esta vida em Cristo Jesus, amém? Vamos estar chamando a banda aqui em cima, os irmãos que estarão servindo a ceia. Peguem os cálices, aqueles que desejarem participar. E após os cálices serem distribuídos, eu estarei perguntando se todos pegaram. Se faltou alguém, a gente vai pedir para algum casal dividir o seu. Amém? É simples assim. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
a Deus. A primeira vez que eu vou falar isso aqui, tá? Eu mesmo me dirigi a mim como pastor. Pastor, pode explicar em poucas palavras por que Jesus teve que morrer por nós? Não dá, irmão, para explicar em poucas palavras a magnitude disso. Aconteceu muita coisa naquela cruz, que em poucas palavras, irmão, não dá para explicar. O que aconteceu naquela cruz começou lá no Éden, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. É difícil explicar em pouca palavra algo que nasceu no coração de Deus antes mesmo de nós existirmos. Quando você acusa alguém, você acusa a si mesmo, sabia? Agora guarda essa palavra, que é o resumo da parábola. Quando você perdoa alguém, você só está passando adiante uma gota da água do balde que Jesus derramou sobre você. Apenas uma gota adiante daquilo que Deus fez sobre você. Eu sei que o confronto vai acontecer, é inevitável. Mas o confronto tem que acontecer nunca meditando na vingança, mas meditando no perdão que pode acontecer através daquele confronto. O perdão tem que ser sempre o nosso objetivo de vida. Amém? Temos algum recado? Pode sentar, por gentileza. Temos o nosso 24º Congresso Ciclo de Oração, moldadas pela mão do oleiro. Interessante. Às vezes o oleiro tem que estar sempre nos moldando, irmão. 9 e 20 de julho, a partir das 19h30. Venham e tragam alguém para estar com a gente. Amém? Talvez essa pessoa venha com você fazer uma visita. Talvez essa pessoa venha só para agradar você. E chega aqui, Deus pega ela. E ela fica com a gente e não vai mais embora. Amém? Obrigado ao casal que trouxe o Isaac, filho da promessa. Já nasce com o nome de promessa. Obrigado pelos visitantes, pelos familiares que estiveram aqui. Podem voltar, irmão, se vocês quiserem. Tá? Podem voltar. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar uma família vivendo o amor de Cristo e que vai pregar o Evangelho de Cristo. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós lhe damos. O nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Obrigado, Deus, obrigado. Esse memorial que o Senhor nos deixou nos remete a tantas coisas, Senhor. E o perdão, Senhor, é um desafio para todos nós. Mas nós vamos vencer esse desafio. Em nome de Jesus, nós vamos vencer esse desafio olhando para a cruz. Nós vamos vencer esse desafio olhando para o perdão infinitamente grande que o Senhor derramou sobre cada um de nós naquela cruz. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe a todos.
Esqueçam, não esqueçam que está sendo vendido o cartucho ali atrás. Fiquem, comem um cartuchinho e ajudem as irmãs aí. Amém? Glória a Deus.